neste momento, nestes dias atuais em que temos tempo, e o tempo ele tem sido, crucial para as nossas vidas. Tempo para parar, para pensar, para analisar e colocar Jesus em todas as situações, em todas as decisões a ser tomadas, em todas as coisas. A verdade é que sem a presença dele, sem a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas, nós não chegaremos a lugar algum, E que nessa noite você possa ter liberdade para adorar na sua casa, onde quer que você se encontra, liberdade para dar lugar, principalmente para o Espírito de Deus fluir no seu coração, tá bom? Abra a porta do seu coração, não deixe com que nada tire a sua atenção. Uma coisa que eu sou insistente e se torna até maçante é onde eu procuro falar para você que talvez eu não mereça a sua atenção, mas o Espírito de Deus ele merece. Estamos aqui, não é mesmo? Talvez você tenha um pensamento diferente, talvez você fale, eu não vou muito com a cara desse irmão, dessa irmã, mas neste momento é o momento de você dar liberdade para o Espírito de Deus encher o teu coração com a glória dele. Que o maná desça dos céus nessa noite e flua rios de águas vivas dentro da sua casa, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele já se faz presente aqui, ele já se faz presente na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Se você puder fechar os seus olhos, se você puder neste momento colocar a sua vida no altar de Deus, colocar o seu coração na presença do Senhor Jesus e orar por ele, pedir a ele que ele tenha liberdade, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nessa noite, de encher o nosso coração, liberdade de encher a nossa vida com a presença, com a unção que só ele pode transmitir. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, para te glorificar, para te exaltar de todo o nosso coração, para bendizer o teu santo e precioso nome, para dizer, meu Deus, o quanto te amamos, o quanto te adoramos, o quão bom é poder te servir, Senhor, o quão bom é poder te adorar, Jesus, o quão bom é poder, meu Deus, estar podendo confessar com a nossa boca que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, nos entregamos e nos derramamos em teu altar por inteiro. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste momento de manifestar sobre nós um mover sobrenatural. Tenha liberdade nesta hora, ó Espírito Santo de Deus, de nos envolver com a tua presença, de nos envolver com o teu amor, porque a verdade é, Senhor, que podemos ir, meu Deus, para a direita, para a esquerda, podemos buscar várias fontes, vários lugares, mas, meu Deus, não há lugar melhor do que ele estar perto de ti, junto a ti, alinhado aos céus, alinhado ao que o Senhor tem a falar nesses últimos dias à tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, apresentamos a nossa vida em teu altar, apresentamos o nosso coração em teu altar neste momento, e que o Senhor tenha liberdade de agir, que o Senhor tenha liberdade de operar, liberdade de nos envolver com a tua glória, pois nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. O maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha liberdade, Pai. É o Senhor poderoso Deus.
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vai abrindo a porta do seu coração e vai deixando a presença dele fluir, fluir como um manancial de águas vivas, águas que correm do trono, águas que correm do trono de Deus. Tua presença já é real, Senhor. O Espírito já se faz presente. A presença de Deus já é notória neste lugar. Meu amado, minha amada, a presença de Deus já toma posse do seu lado esta hora. Glorifique, exalte, adore ao Senhor Jesus. Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, é o Senhor poderoso Deus, deixa a presença fluir, deixa o fogo descer, deixa a presença de Deus te envolver, te envolver. Diga para ele: eis aqui a minha vida, Espírito Santo, eis aqui o meu coração. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei da glória, te adoramos, te bendizemos, Pai. Melhor amigo, Deus forte, poderoso, maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias ao teu nome, ao teu nome. Espírito Santo de Deus, vai fluindo a tua glória onde não somos capazes de fluir. Vai tocando corações nessa noite, Pai. Vai quebrando todo coração de pedra, Jesus. Vai transformando, Espírito Santo de Deus, essa vida, esse caráter. Espírito Santo de Deus,
que possamos verdadeiramente dar lugar não somente da boca para fora, mas, meu Deus, de fato ter uma mudança de vida, de fato viver em conformidade com os céus, fazendo jus, meu Deus, a tua palavra em nossas vidas, fazendo jus, meu Deus, as tuas palavras, levando em mente e em consideração todo o sacrifício, tudo que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Meu amigo e minha amiga, diga para Ele: Senhor, me transforma, Senhor, me transforma. Eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração, porque o Senhor está na terra a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é somente adorar da forma que você acha que deve adorar, mas é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele sonda os corações, Ele sonda as intenções do coração. Transforma-nos, Pai, para que sejamos pessoas segundo o teu coração, segundo o teu coração. Pai, que a nossa direção seja o Senhor, que o nosso, meu Deus, o nosso alvo seja o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que possamos, Deus, que possamos estar com os nossos corações sensíveis, com os nossos ouvidos sensíveis ao que o Espírito diz à igreja. Fala conosco, fala com este homem, Jesus, fala com este jovem, fala com esta jovem, fala com essa mulher. Espírito Santo de Deus, que por intermédio dessa vida que nos ouve, por intermédio, meu Deus, dessa pessoa que nos escuta, o poder de Deus chegue e, meu Deus, possa habitar, que seja para transformar, que seja para mudar, que essa pessoa não seja apenas um ouvinte, mas que ela possa ser um instrumento vivo e real em tuas mãos. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você que me ouve, o Espírito de Deus quer usar a tua boca, o Espírito de Deus quer usar a tua vida para transformar, para libertar os cativos que estão sofrendo, para levar cura onde precisa, para levar reparo onde precisa. Então diga para ele: eis aqui a minha vida, Espírito Santo, faça morada, faça o teu querer na minha vida, faça o teu querer no meu coração. Me transforma, me transforma, me santifica, me restaura. Pai, usa-me como instrumento em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, queremos mais de ti, mais da tua glória, mais da tua presença, mais do teu amor. Espírito Santo de Deus, que podemos sim ser pessoas diferentes em vários lugares, mas quando estamos diante do Senhor, ó Pai, nada fica oculto, nada fica oculto, porque o Senhor sonda os corações. O Senhor vê o que o homem, o que o olho humano não é capaz de enxergar. O Senhor sonda o coração que ninguém é capaz de sondar. O Senhor enxerga as lágrimas que ninguém é capaz de enxugar. O Senhor opera onde ninguém é capaz.
é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. Declare: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. O Senhor sabe que não há, Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. Oh, é aqui com você. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Fica aqui. Te chamamos, te convidamos. Oh, nossa alma grita, chora, clama pela tua presença. Oh Deus, declare aqui com você. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai. Toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Oh, vai adorando. É aqui que eu me sinto muito bem. Quanto mais você adora, mais a presença desce, mais o fogo desce, mais o fogo de Deus te toma. Oh, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Oh, deixa a presença. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, não, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, é só aqui com você. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro melhor. Orebalabashurian, erebalabalabashurian. Fica aqui. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu te convido, fica aqui. Deixa ele te tocar,
deixa Ele te envolver, deixa Ele te envolver nos braços de amor dele. Oh, rebalabalaba, fica aqui, rebalabasurianda, santo, 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 santo. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não, não, não. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui neste lugar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, 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 não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. A presença dele está sendo derramada sobre nós. Oh, deixa ele fluir, deixa a presença de Deus fluir sobre você, sobre você, sobre você. Oh. Deus, flua nas nossas vidas com o teu poder e com a tua presença, Senhor Jesus. Deus, nós queremos estar nesse lugar, nós queremos estar nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Pai, aonde nós desejamos estar é na tua presença. É como o salmista diz: uma coisa peço, Senhor, e a buscarei, e que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua casa, na tua casa, para que eu possa contemplar a tua beleza. Pai, que nós possamos contemplar a tua beleza, a tua formosura. Pai, que nós possamos aprender a devoção da Maria de Betânia, que é estar aos teus pés, rendidos e adorando a ti, rendidos e adorando ao Senhor. Oh Pai, levantando a ti a nossa adoração, levantando a ti, meu Pai, a nossa gratidão, oferecendo a ti o nosso incenso, oferecendo a ti, meu Pai, o nosso incenso, diante da sua glória. Espírito Santo de Deus, nos leva diante da glória dele, em o nome de Jesus. Nós queremos estar diante da sua glória, Pai.
diante da sua glória, Jesus. Diante da sua glória, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite a todos vocês e que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Que bom nós nos encontrarmos aqui novamente. Eu aqui, você aí. Estamos não presentes de corpo, mas em espírito nós cremos que estamos presentes, estamos chegando juntamente diante do Senhor e diante, lógico, do Filho, diante do Cordeiro, diante daquele que está sentado no trono. E é tão bom nós estarmos aqui juntos, é tão bom estarmos aqui hoje reunidos, e é tão bom a gente poder também ouvir da palavra do Senhor, oferecer a nossa adoração, e lógico também ouvir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ouvir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então é bom nós estarmos aqui hoje. E aí eu pergunto, você já cumprimentou essa pessoa que está com você aí nessa live? Então cumprimenta essa pessoa, dá uma paz do Senhor para ela aí. Fala que bom que você está aqui. Deixa eu só ajustar aqui algumas coisas. O Johnny me vê aí, se está tudo certinho, Johnny. Doutor Johnny, se está tudo certo. Senão, dependendo, como nós estamos com 2 celulares, se separar muito, parece que eu fico meio vesgo, né? Olhando para um lado, olhando para o outro. Certinho aí, doutor? Tudo certinho? Então tá bom, que bom. Cumprimenta quem está aí, fala boa noite para essa pessoa. Fala que bom que você está aí, deixa eu só baixar. E se você puder também, por favor, eu peço para você que você possa compartilhar também essa live. Então, se você puder compartilhar essa live, compartilhe, por favor, essa live, tá bom? Compartilhe ela aí agora, vai lá no botão compartilhar, clica, compartilha, leva lá para o seu perfil. Tem pessoas que eu sei que abrem salas, né? Então, se você abrir uma sala aí também, eu creio que as pessoas elas vão se chegando e elas vão assistindo, tá bom? Se você também puder compartilhar esse link com alguém lá no seu WhatsApp, por favor, faça isso. Compartilhe esse link com alguém lá no seu WhatsApp. Leva para alguém lá que você sabe que precisa, que necessita de ouvir. Então você pode estar compartilhando também lá no seu WhatsApp, tá bom? Se você quiser compartilhar, compartilhe. E como é que está sendo esse tempo aí, hein, de quarentena? Como é que você tem passado esses dias? Parece que na verdade as coisas estão até mais se normalizando, né? Não sei como é que está aí onde você está, mas pelo menos aqui em Guarulhos as coisas parecem indo se normalizando. Até a gente sabe também a necessidade e assim por diante, né, amados? Mas a gente precisa continuar em oração e pedir para que o Espírito Santo ele possa estar dirigindo às autoridades, dando sabedoria às autoridades. Como um amigo meu disse, que ele tem orado como nunca pelas autoridades, ele tem intercedido como nunca pelas autoridades, e é necessário. É uma orientação até bíblica. O apóstolo Paulo, quando vai falar com Timóteo, ele fala para Timóteo, né? Ele fala: Timóteo, antes de tudo, orem, apresente, né, em oração, interceda, ore, com ações de graça, com súplica por todos os homens. E aí quando ele fala por todos os homens, ele entra e fala, aí ele começa a trazer uma escala e ele diz assim: ore pelos governantes, para que a vida de vocês se torne uma vida mais tranquila, uma vida mais pacificada. Então é uma questão até de inteligência nós orarmos por eles, porque se eles governarem bem, isso vai fazer bem para nós, não é verdade? Se eles governarem bem, se eles estiverem governando bem, isso vai fazer bem para todos nós, para a sociedade, para o povo, para todo mundo. Então por isso que nós temos que orar e muito, pedir para Deus muita direção. E é uma coisa até que eu falei uma certa vez aqui na igreja, eu falei: se de repente aquele que está aí em algum cargo político, não é alguém do seu interesse, não é alguém do seu gosto, aí que você deve orar mais ainda por ele. Porque se ele não, se os ideais dele, a postura dele não bate com a sua, aí que você precisa orar muito mais por ele, não é verdade? Aí que você precisa orar. Então que a gente continue orando, intercedendo, nós vamos seguindo, e de fato o plano de Deus continua, não é? O plano de Deus ele está aí continuando,
continuando. Deus, ele não perdeu o controle. Deus mantém o seu plano tudo dentro dos conformes, e nós vamos seguindo. E o mais importante é que a igreja, o corpo de Cristo, quando eu falo igreja, por favor, nunca pense nas quatro paredes, nunca pense na instituição, nunca pense somente naqueles que estão ali à frente, a liderança, ou aqueles que dão suporte à liderança. Sempre pense num todo, em cada um de nós. Então, quando eu falo igreja, eu falo de mim, falo de você, falo de qualquer pessoa que compõe, que faz parte do corpo de Cristo, que crê em Jesus, entendeu o sacrifício dele e compõe isso, tá certo? Então, quando eu falo igreja, é o que nós precisamos entender, que a igreja, ela é um agente, e ela está atuando neste mundo, ela está caminhando neste mundo, e a igreja precisa carregar e trazer algumas perspectivas e para esse tempo presente, e para a gente poder saber como nós vamos lidar, como nós podemos nos portar, como nós temos que agir, como que nós temos que conduzir as nossas vidas. E não só isso também, mas a igreja, ela também estabelece padrão. Por isso que Jesus disse que ela é a luz do mundo e o sal da terra. Então ela também precisa estabelecer, e ela estabelece um parâmetro. É assim que a igreja faz, ela estabelece um parâmetro. Uma coisa que eu acho bem interessante na Bíblia, amados, é quando a gente olha, falando sobre Noé, dizendo que o que trouxe juízo sobre o mundo, na época de Noé, o dilúvio veio sobre Noé, sobre o mundo de Noé, a geração de Noé, foi justamente a vida que Noé tinha. A Bíblia diz que ele era um homem que praticava a justiça. E o modo como ele vivia acabou trazendo juízo sobre o mundo. Então significa que se de repente não tivesse ninguém, Deus talvez nem faria nada, não é mesmo? Mas como havia um justo, então Deus, ele é um Deus de justiça, e ele meio que esteve obrigado a dar uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo naquele período. Então isso nós entendemos que a igreja, ela simplesmente, com o estilo de vida dela, ela estabelece um parâmetro, ela estabelece justiça. E ela não precisa nem ficar proclamando juízo para lá e condenação para cá. Não, ela não precisa. Aliás, não é nem esse o papel da igreja. É simplesmente o papel da igreja é viver em justiça, estabelecer a justiça, e a partir daí, o nosso Senhor, ele se encarrega do resto. Amém, amados? Então é tão bom quando nós entendemos isso. Tá bom? Vamos orar só um pouquinho, só para a gente nos preparar. Eu creio que você deve ter orado aí na sua casa. Eu estava aqui, que presença e que unção que nós estamos sentindo aqui, e eu espero que isso esteja alcançando você onde você está. Pai, estamos nós diante da sua presença, e nós queremos ouvir da sua palavra, ouvir da sua voz, e nós precisamos, Deus, mais do que nunca, de direcionamento, também sermos edificados. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, e essas pessoas que estão me ouvindo ou me assistindo, o Senhor sabe que a necessidade de cada uma delas, e o Senhor sabe o que elas precisam, ou do que elas estão precisando, o que elas precisam ouvir, o que elas precisam entender, o que a visão delas precisam abrir. Então, Pai, eu peço eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia em 1 Reis, se você estiver com ela aí, capítulo 19, Reis, capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19 do primeiro livro de Reis, ou dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis. Nós estamos vivendo, amados, um momento onde eu sei que a gente tem ouvido muito. Você liga os telejornais, você liga a televisão, você liga o seu rádio, você, quando entra, de repente aí nas redes sociais, o que mais se fala, o que tem se falado é justamente isso, né? É o tal do coronavírus, a pandemia e assim por diante. É o que nós temos falado muito. E como eu disse, é lógico que muitas pessoas, diante de tudo que está se passando, parece que sempre algo novo acaba surgindo. Tem pessoas que começaram a pandemia de um jeito, uma situação, agora está passando uma outra situação,
uma situação nova aconteceu, apareceu, surgiu, e assim nós vamos seguindo. E como eu disse, essas semanas aí, Deus ele tem ministrado no meu coração algumas coisas, e a gente avaliado algumas coisas também. Deus ele tem mexido muito, e eu quero transmitir isso para você, até porque eu não sei como é que se encontra o seu estado nesse momento. Mas eu tenho certeza que a palavra ela tem um efeito de nos encorajar, de nos ajustar. Ela trabalha muito nesse sentido, encorajar, de ajustar, de edificar-nos. Ela vem promovendo isso sobre as nossas vidas. E é importante que a gente, amados, esteja atentos. Isso é uma das coisas que muito tem se falado comigo, ao meu coração, que a gente possa estar atentos a tudo que o Espírito ele fala aos nossos corações, as percepções que nós estamos tendo, aquilo que ele tem nos ministrado. E eu posso ter a plena certeza que o Senhor tem ministrado muitas coisas ao seu coração também. Às vezes a gente não dá uma certa atenção, mas eu tenho certeza que muitas coisas ele tem te dirigido, muitas coisas ele tem falado, muitas coisas ele tem te revelado. Os seus olhos, eu tenho certeza que estão sendo abertos, coisas que você não enxergava antes, situações que você não via antes, você está vendo agora com uma clareza como nunca. Então ele vai trabalhando, e ele vem trabalhando, e ele está trabalhando em nossas vidas. E aí a gente precisa sempre estar ligado ao que o Espírito nos fala pela palavra, e a maneira como tudo isso vem trabalhando dentro de nós, a maneira como isso está mexendo dentro de nós. E eu creio que é o momento em que o Espírito Santo está assim ajustando a tua igreja de um modo maravilhoso. E amados, as coisas que ele tem nos feito são coisas grandiosas, mesmo com tudo que está acontecendo, é algo grandioso. É como eu lá em casa, a gente comenta, eu e minha esposa, que com tudo que está acontecendo, é lógico, a gente sabe das perdas que estamos tendo, perdemos muitas pessoas que nós conhecemos, mas diante disso tudo, nós sentimos uma alegria. É como se algo está para brotar disso tudo, algo está para nascer disso tudo. E isso é uma coisa que eu tenho percebido, é como se a gente estivesse vivendo um momento em que a mulher ela está para dar à luz, as dores estão sendo intensas, as contrações já estão sendo menos espaçadas, e o bebê já está encaixado. Quer dizer, está tudo se arrumando para aquele momento em que ela está para dar à luz. E aí, se de repente a coisa não sair, nem que Deus ele vá com fórceps e ele arranca, mas aquilo vai ter que sair, amados. O que está sendo gerado neste momento vai sair. Porque eu não sei se você sabe, as coisas que nascem, as coisas que são geradas, elas são geradas realmente com dor, né? Gerador, criador. Observa que realmente há dor por trás disso. Mas a alegria, depois de se ter, é como nós sabemos de uma mãe, que na hora que ela traz e na hora que ela pega o filho dela, aquilo que ela carregou dentro dela nos braços, tudo aquilo que ela estava sentindo, vivendo e passando, se vai embora. Ela esquece da dor, ela esquece daquela angústia, ela esquece do medo, ela esquece de tudo. E tudo é dominado por uma alegria de ter aquela criança nos braços dela, de ter o filho dela nos braços dela. Então esse é um momento que, embora possa estar nos trazendo muita dor, saiba que também está gerando, está nos preparando para muitas coisas que está para nascer, está para chegar nesse momento. Muitas coisas, amados, que irá frutificar, igreja. Eu creio que muitas coisas irá frutificar nesse tempo agora. Muitas pessoas nesse momento estão se preparando para isso, para frutificar. Muitas pessoas estão gestando nessa hora tudo aquilo que Deus tem colocado dentro delas, e que a partir desse momento você verá que isso vai se manifestar, isso será colocado para fora. Então nós precisamos estar atentos ao que o Espírito
está falando à igreja, ao que o Espírito tem falado conosco, a maneira como o Espírito está nos dirigindo, a maneira como o Espírito está nos guiando nessa hora. E por causa disso, eu quero trazer hoje para vocês uma palavra que, quando eu leio, sempre mexe muito comigo. Porque é algo que, alguns anos atrás, Deus ele se utilizou para tratar comigo, para falar comigo. E depois eu vivi uma situação na minha vida que essa palavra era uma palavra em que ela estava martelando sempre em mim naquele momento. E aí o que nós observamos? Observamos, amados, e nós temos que entender que o Senhor, Ele sempre, antes de qualquer coisa, Ele sempre vai nos liberar uma palavra. Ele sempre vai nos dar uma palavra. Eu não sei se você sabe, mas quando você olha para a Bíblia, e quando você analisa a Bíblia, como por exemplo, como nós vamos falar hoje de Elias. Elias, a todo momento está escrito assim: e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a Elias a palavra do Senhor. Então, antes de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, antes de qualquer decisão que nós vamos tomar, a palavra do Senhor, ela sempre virá antes para nos preparar. Por isso você precisa entender que antes de qualquer coisa, antes de você pedir qualquer coisa, você sempre precisa estar atento ao que Deus está para falar com você. Por que eu te digo? Porque quando eu passei por aquela situação na minha vida, o Senhor havia, e Ele estava mandando, e Ele liberou muitas palavras sobre a minha vida. Só que às vezes nós não percebemos, amados. Às vezes nós não estamos atentos. Por isso que a palavra diz que a igreja ouça o que o Espírito tem a dizer. Quer dizer, o Espírito tem falado, o Espírito comunica, o Espírito ele fala, mas às vezes nós não estamos atentos com aquilo que ele vem nos falando. De repente, alguns de vocês aqui, o Espírito já tinha até preparado vocês para esse momento que nós estamos vivendo, para tudo isso que está passando, mas naquele momento você não estava atento. E aí agora no meio disso tudo você fala: puxa vida, e não é que o Espírito já tinha falado comigo? Não é que o Espírito Santo já tinha me preparado? Não é que o Espírito já tinha me dado uma palavra? Não é que o Espírito já tinha me orientado, me dirigido, mas eu não percebi? Então o que nós temos que entender é que o Senhor sempre irá liberar uma palavra. Porque, amados, nós agora andamos por revelação. É como eu e você andamos agora. Nós fazemos parte agora de um povo, somos parte de um sacerdócio real, somos um povo exclusivo. E a maneira como Deus lida conosco, a maneira como Deus trata conosco, é através da palavra dele, e ele vai nos revelando. Então nós não andamos mais às cegas, só andamos se quisermos. Então entenda, antes de qualquer coisa acontecer na sua vida, o Senhor sempre libera uma palavra para nos preparar. Ele sempre vai soltar uma palavra, e aquela palavra vai te preparar. Aquela palavra vai te posicionar. É o que essa palavra ela irá fazer nas nossas vidas. E é interessante porque a palavra, ela sempre vai nos conduzir a períodos de transição. Nós vamos transicionando. Em todos os momentos nós estamos transicionando, saindo de um ponto para um outro ponto. E nós precisamos perceber as transições que vão acontecendo nas nossas vidas, na terra, em tudo que está à nossa volta. Então a palavra ela vai, nos orientando dentro dessa transição, da maneira como nós vamos passando de um ponto para o outro, saindo de um lugar para o outro lugar, saindo de um tempo e entrando num outro tempo. E o Espírito então ele vai nos conduzindo, ele vai nos levando. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre um homem chamado Elias, o profeta Elias. E diante dos profetas do Antigo Testamento, Elias ele foi um grande profeta, um grande personagem, um grande destaque.
E ele é uma pessoa que nós sabemos que ele é uma grande referência dentro da história de Israel. Tanto que quando nós vamos fazer algumas comparações, ou quando a gente quer trazer uma síntese, Moisés e Elias estão ali como representação de algo. Nós sabemos que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então Elias, ele é e ele foi alguém que no seu tempo trouxe uma marca muito profunda. E Elias surge num período aonde a nação de Israel, ela estava completamente desnorteada. Ela estava completamente fora de si, fora do seu lugar. E sobre uma liderança, que era Acabe e Jezabel, que era uma liderança completamente corrupta, uma liderança aonde voltava-se completamente para o seu ego, para o seu egoísmo e para si mesmo. Era assim que se encontrava o Estado de Israel naquele momento. E Elias, nós sabemos, amados, por que eu estou te falando isso? Porque Malaquias traz uma profecia dizendo que nos últimos dias o Senhor levantaria o Elias novamente. E Jesus vai nos dizer que em parte esse ministério profético de Elias, ele já apareceu através de João Batista, mas que em parte ainda não se cumpriu essa profecia num todo. E normalmente as profecias, elas funcionam assim. Ela é para um tempo, mas também para um tempo futuro. Então hoje nós entendemos que esses Elias, eles estão sendo levantados nesses dias. O Senhor está levantando os seus Elias nesses dias. Pessoas que estarão diante de uma realidade em que elas irão confrontar aquela realidade. E o Senhor está levantando os seus Elias. Mas de um certo modo, amados, o que nós percebemos também aqui? Percebemos, amados, que a vida de Elias é um grande exemplo para nós. E nós precisamos entrar dentro dessa história, entrar dentro dessa vida e perceber a maneira como Deus, Ele também quer nos orientar, Ele quer nos posicionar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dirigir. E a partir da vida de Elias nós podemos perceber isso. E eu creio que de alguma forma Deus, Ele vai sobre a tua vida também ministrar, amém? Sobre a sua vida. Então a história de Elias, na realidade, não precisa se abrir não, tá? Que eu vou correr aqui por causa do tempo. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E quando Elias surge, ele é chamado de um tesbita, e na verdade nós nem sabemos o que seria isso, se é um local, muito se estuda e muito se fala sobre esse lugar. Mas uma coisa muito interessante é que quando ele surge no capítulo 17, ele surge para confrontar Acabe e todo o governo de Acabe. É onde ele surge, o Elias. E naquele momento ele confronta Acabe, ele traz uma palavra sobre o governo de Acabe, sobre a realidade de Israel. E o que eu acho mais lindo é a declaração que ele sempre vai fazer: cuja presença estou, cuja a presença estou. Quando ele fala cuja presença estou, ele se refere a Deus, dizendo que ele estava sempre na presença de Deus. Ele está dizendo assim: eu estou posicionado dessa maneira. Então tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou declarando aqui, tudo que eu estou dizendo aqui, saiba que está respaldado por conta diante da presença de quem eu estou. E esse Deus que eu estou é o Deus de Israel. E aí naquele momento, amados, em que ele declara aquela palavra, o Senhor então manda ele ir para um ribeiro chamado Querite, e diz para ele o seguinte: você fica aí em Querite, fica aí quietinho, e eu vou enviar corvos, você será alimentado, você beba da água, e você fique aí por enquanto. E aí então, ele ficou ali naquele lugar por alguns dias, quem sabe alguns meses, e os corvos vinham, traziam pão e carne para ele, e ele, quando tinha sede, bebia do ribeiro de Querite. Mas por conta da chuva, aquele ribeiro começou a secar, e aí então, o ribeiro foi secando, até o ponto em que ele se secou de uma vez por todas.
e ele já não tinha mais da onde beber água. Naquele momento, no capítulo 18 então, novamente vem a palavra do Senhor a Elias, dizendo para Elias ir a Sarepta. Agora, o que é interessante aqui nesse momento, amados, é que Elias só saiu lá de Querite quando o ribeiro secou. Ou seja, quando a fonte secou, quando os recursos secaram. O que nós precisamos entender, queridos? Que algumas saídas da nossa vida, elas serão determinadas quando de repente o ribeiro secar. Quando não haver mais água, quando não haver mais fonte, quando não se haver mais recurso. Esse é o sinal de que você precisa sair da onde você está e partir para um outro ponto. Por isso que é interessante, você precisa estar muito atento às direções que o Espírito vai dando a você, e a maneira como ele vai falando com você, a maneira como ele vai te antecipando as coisas, e aos sinais de tudo que está acontecendo à tua volta, para que você perceba o momento que você precisa sair, o momento que você precisa partir. Então no momento dele aqui, foi quando o ribeiro secou, ou seja, quando não se havia mais opção alguma para ele ali, não havia mais da onde ele tentar de nada, e naquele momento então, o Senhor chega para ele e fala para ele, é o seguinte, você vai para Sarepta, e lá uma viúva vai te sustentar. Amados, entenda uma coisa, a essa altura começava em Israel uma crise de fome econômica, não sei se é alguma semelhança, porque não chovia, se não chovia não se plantava, se não desse para plantar, como é que você vai colher? Você não tem o que colher, você não tem o que comer. Logo, começou a se instalar uma crise econômica naquele lugar, e as pessoas começaram a passar necessidade, começaram a passar fome, e aí no meio disso então, uma direção para ele dizendo, você vai até Sarepta, e lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Penso eu que de repente ele pensa, né? Ele deve ter pensado, rapaz, deve ser uma viúva bem rica, né? O marido deve ter deixado muitos bens para ela, não é? Uma viúva bem rica, uma viúva com muitas posses. Só que, amados, quando ele chega lá e ele se depara com a realidade, o estado da viúva era pior do que o estado dele. Mas profeta é profeta, dito por Deus. Então no encontro, ele se encontra com aquela viúva e ele pede para aquela viúva um pão para comer. Porque a palavra tinha sido essa, ela que vai te sustentar. Então tá bom, vou pedir pão. E ele pede pão para a viúva. E a viúva então vira para ele e fala assim, profeta, eu não tenho nada em casa. Nada. A não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E então nós vamos, depois de comer esse bolo, vamos morrer. Esperar a morte. O profeta então vira para ela e fala o seguinte, me faz esse bolo e traz para eu comer. E aí então, amados, acontece o seguinte, ela vem, serve o homem de Deus, e o homem de Deus vira para ela e diz o seguinte, olha, é o seguinte, a partir de hoje não vai faltar azeite, e não vai faltar farinha para você. E enquanto durar essa crise, não vai faltar nada na sua vida. E aí, meu amado, a partir daquele momento, o profeta passou a morar na casa daquela viúva. O profeta passou a conviver com aquela viúva. E aquela viúva, que não tinha recurso nenhum, começou a sustentar o profeta. Eu vou dizer uma coisa para você nesse momento que está me ouvindo. É no meio de crises que grandes oportunidades elas podem surgir, meus amados. É no momento de crises que portas podem se abrir que nós nem imaginamos. Coisas podem chegar na nossa vida que a gente nem espera. Mas elas vão surgindo, elas vão aparecendo neste momento. Então eu digo para você que a crise não tem tudo de ruim não. A crise ela começa a manifestar coisas que até então a gente nem imaginava que poderiam acontecer. E eu digo isso para você porque eu já tenho ouvido muitas pessoas contando de milagres, pessoas contando de muitas provisões, intervenções divinas nesse período. Pessoas que conseguiram emprego nesse período, pessoas que portas se abriram nesse período. Então eu digo para você que a crise, embora
pode as coisas se tornarem mais fechadas, mais difíceis, os meios mais difíceis, mas no meio disso é que Deus ele mostra o caminho dele, e é no meio disso que Deus ele então apresenta para nós algumas opções, e coisas chegam para nós. E foi isso que aconteceu com aquela viúva. Uma pessoa que tinha uma perspectiva, uma expectativa, que de repente seria de um pedaço de bolo, e a partir dali esperar a morte. A partir daquele momento, a expectativa dela foi aumentada, e aconteceu algo que ela nem esperava que aconteceu. Então o homem de Deus começa a morar ali na casa dela, e aí, amados, uma coisa acontece, uma tragédia. O filho da mulher morre. Misericórdia. Você imagina, você está no meio de uma crise, as coisas já não estão muito fáceis, acontece um milagre aqui, mas de repente algo pior acontece, e por alguma coisa deu uma enfermidade naquele menino. A Bíblia fala isso, que ele ficou enfermo, adoeceu e morreu. Aquela mulher então vira para o profeta e fala para ele: homem de Deus, faça alguma coisa, faça alguma coisa. E aí então o profeta vira para Deus e fala: Deus, o Senhor me enviou para cá, e o negócio está tão feio que o Senhor está trazendo desgraça para dentro dessa casa. É lógico que não, mas a maneira como ele argumenta. E aí então naquele momento a palavra diz que o homem de Deus, o profeta Elias, coloca o menino sobre a cama dele. E ali então 3 vezes, ele ali naquele momento, ele ora. E naquele instante, o menino volta à vida. Ele entrega o menino vivo para a mãe. E a mãe vira para o profeta e fala: agora eu vejo que de fato tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na sua boca. Amém? Amado, saiba também que nesse momento, você pode ser instrumento para trazer vida para muitas pessoas. Você pode ser um instrumento aonde a morte deve ter pegado algum lugar ou tentando alcançar, mas você, cuja presença diante de quem você está, você pode ser um instrumento no qual Deus vai se utilizar. Por isso que o Senhor está nos colocando. Agora eu digo que Deus tem colocado a sua igreja em lugares estratégicos, em pontos estratégicos. Observa que Elias estava dentro de uma casa. Ele, a viúva e o filho dela. Mas Elias estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E quem sabe de fato, como nós sabemos, aquele menino já iria morrer mesmo. Mas quem estava naquele lugar? O profeta Elias. Então eu digo para você que eu creio, amados, que Deus está posicionando, nos colocando, nos infiltrando em certos ambientes, em certos lugares, porque nós carregamos algo. Nós carregamos algo dentro de nós, em que nós podemos liberar sobre as pessoas. Nós carregamos o Espírito de Deus, onde nós podemos liberar sobre as pessoas, sobre vidas, sobre lugares onde o Senhor tem nos colocado. Por isso que com tudo isso que nós estamos vivendo, mas observe, muitas coisas estão acontecendo. Tem pessoas que estavam num lugar, agora foram remanejadas para um outro lugar. Pessoas que estavam de repente num ambiente, agora foram remanejadas para um outro ambiente. E por quê? Porque justamente você carrega algo dele, da parte dele, para aqueles que estão à sua volta. Entenda uma coisa, você foi chamado para tocar vidas, porque, amados, se nós não entendemos isso, que o Senhor tem nos dado unção, o Senhor tem nos dado poder, o Senhor tem partilhado da palavra dele, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos habilitado, e é lógico que ele tem nos feito isso para liberar sobre vidas, sobre pessoas. Então é um momento que nós temos assim, sabe, que entender que Deus é um ser estratégico, e que ele nos coloca em lugares, amados, que nós nem imaginamos, que através de nossas vidas coisas extraordinárias podem acontecer naquele lugar. Amém? Coisas extraordinárias podem acontecer naquele ambiente. Amém? E glória a Deus por aquela mulher que abriu as portas da casa dela, que permitiu a entrada do profeta. Queridos, existem coisas na sua vida que você precisa entender o seguinte: abra as portas, não se feche, mas deixa. Porque de repente, a partir disso que está chegando na tua vida, pode ser algo que lá na frente, pode trazer um grande benefício.
pode te trazer um grande benefício. Então abre, aceite, se abra para aquilo que o Senhor está trazendo, para aquilo que está chegando diante de você. E às vezes é lógico, está até te exigindo alguma coisa, como aquela mulher exigiu algo dela, e ela de fato atendeu aquela exigência, ela foi submissa àquilo, e olha o que aquilo trouxe para a vida dela. Aleluia. Então nós precisamos entender, amados, como é que o Senhor tem trabalhado. O Senhor está nos colocando em pontos estratégicos, em lugares estratégicos. Queridos, entenda uma coisa: não existe mais coincidência para você. Todos os seus encontros que você tem com pessoas, com lugares, não são mais encontros casuais, não são mais coincidências. Não! São todos encontros marcados e agendados. Sabe que você hoje está cumprindo uma agenda. A agenda de Deus. Deus tem uma agenda para a tua vida. Ele está dizendo: minha filha, é hora de você cumprir essa agenda. Meu filho, é hora de você cumprir essa agenda. Por isso que Deus chega para Elias e fala: Elias, chega lá agora diante de Acabe. Pronto, Elias, cumpriu o que você tinha que fazer. Elias, vai agora para Querite. Cumpriu o que você tinha que cumprir, Querite. E lá em Querite, Elias, cumpri. Agora você vai lá para Sarepta. Entenda que nós estamos atendendo a uma agenda. Como um médico que tem uma agenda ao longo do dia, ou como qualquer profissional que atenda a pessoa, e ele tem uma agenda para estar no lugar, e tem uma agenda para falar com alguém, ele tem uma agenda a ser cumprida. Queridos, nós estamos assim, queridos. Nós somos pessoas que estamos cumprindo uma agenda. Nós somos pessoas em que Deus está assim, ó, nos levando, ó, aqui, você chegou aqui, ó, cumpra a tua agenda aqui. Ele te levou ali, cumpra a tua agenda ali. Amém? Amém? Por que eu te digo isso? Porque a partir daí, no capítulo 18, aquele era o capítulo 17, agora o capítulo 18. Depois de 3 anos, olha que coisa, a agenda, amados. Aleluia, agenda. Guarda isso, agenda. Deus tem uma agenda. Porque a Bíblia vai falar no capítulo 18 que ele ficou ali 3 anos. Ele ficou ali na casa daquela viúva durante 3 anos. Então observa, ele tinha uma agenda a ser cumprida. E essa agenda a ser cumprida se passava 3 anos. Por isso que Jesus só começou a cumprir o ministério dele a partir dos seus 30 anos. Por isso que Moisés, então, aos seus 80, ele se volta para Israel e ele vai cumprir o que tem que ser cumprido. Por isso, então, que na vida de Davi, que foi chamado aos seus 17 anos, ou 15, seja lá qual for, mas fato é que aos seus 30 anos, confirma aí, doutor, é isso? 30 anos ele assume o reinado, depois passa mais 7, até que ele assume por vez o reino. Então existe uma agenda a ser cumprida. Então o texto diz, passado 3 anos. Amados, nós temos que entender que nós precisamos caminhar e somos, como eu tenho falado aqui, uma igreja profética. E uma igreja profética é uma igreja que cumpre uma agenda que Deus estabeleceu para ela, amados. Não é uma agenda que nós queremos fazer o que achamos que temos que fazer e o que é melhor a fazer. Não, pega essa aí, pega essa. Porque às vezes a tua agenda pode ser uma agenda cheia. Você tem muito planejamento dentro da tua agenda. Você pensa muitas coisas, amado, eu vou te falar, eu tenho muitos planos, eu tenho, sabe, muitos projetos, eu tenho sonhos. E eu digo assim, não só para mim não, é para a igreja mesmo dele. Só que, queridos, existe uma agenda, eu não sei qual é a agenda dele. Mas eu preciso cumprir a agenda de Deus para a minha vida. É isso que eu preciso cumprir. A agenda dele na minha vida. Nós precisamos cumprir isso, irmãos. O que nós temos que orar é o seguinte, eu falo aqui de soberano, então eu tenho que falar assim, Deus, qual é a agenda que o Senhor tem para nós aqui da igreja de Soberano? Qual é a agenda que o Senhor tem para nós? O que está na sua agenda? Porque em 1 Reis capítulo 18 diz, passado 3 anos, não podia ser 2,
E nem podia ser 4, era 3. O interessante é que quando você lê o 17, já no 17, quando ele vai profetizar, ele diz, não é isso? Que não iria chover. Ele falou, durante 3 anos e meio não irá chover, segundo a minha palavra. Queridos, nós estamos aqui para cumprir a agenda dele. Para cumprir a agenda dele. Aleluia. E tem que ver se você não está com a sua agenda desatualizada. Tem que ver onde que está aí a sua agenda. O seu calendário. Você tem calendário? Você tem olhado no seu calendário? Ou você é alguém perdido? Você não sabe nem que dia que é hoje. Que dia que é hoje mesmo? Qual é o seu dia hoje? Ou você não sabe? Hein? Ah, queridos, nós temos que seguir o calendário dele. Temos que seguir o calendário dele. Então diz que depois de 3 anos, ele então se levanta, agradece a viúva por todo o cuidado. E é interessante que ele teve que esperar, não é? Meu Deus do céu, que coisa! Você imagina que você tem que ficar aguardando? Você imagina isso? Quer dizer, então ele ficou lá em Querite 6 meses. Depois mais 3 anos na casa da viúva. E você imaginar que você sabe o que você tem que fazer. Mas você precisa saber a hora que tem que ser feito. Tem muita gente assim que até já sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Mas precisa o que agora? Agora você precisa saber quando é que isso será feito. Amém? Quando é que isso será feito? Olha, o profeta Elias, ele sabia o que tinha que ser feito. Desde o início ele sabia, mas ele disse assim, ó, existe toda uma agenda a ser cumprida. Existe todo um cronograma que o Senhor estabeleceu. Então, amados, nós temos que estar alinhados a isso, igreja. Deus, ele tem um plano, amém? Ele tem uma agenda, ele tem um cronograma. E nós precisamos caminhar, sabe? Alinhados a isso, cumprindo a isso. Por isso então que depois de 3 anos ele se levanta, agradece a viúva e parte. Então ele se encontra com um tal de Obadias, um grande homem de Deus. Porque Obadias era alguém que trabalhava para Acabe. Mas uma pessoa que nunca se corrompeu. Queridos, esses Obadias falam de pessoas que estão dentro de sistemas corruptos, mas elas não se corrompem. Antes, como diz sobre Obadias, ele escondeu profetas, e ele alimentava os profetas. Ele preparava, ou seja, ele estava ali preparando uma próxima geração. Ele estava guardando e preservando homens proféticos. E tem pessoas que eu digo que você que está aí, você foi chamado, não sei se você entende, para isso. Observa que todo mundo tem um papel a ser cumprido dentro disso. E Deus levanta os seus Obadias para sustentar os seus profetas, amados. Às vezes se pergunta, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Sabe como? Sustentando os profetas. Sustentando aqueles que sabem como direcionar, como arquitetar. A maneira como Deus vai se movimentar e assim por diante. E como Obadias sustentou os seus. Aleluia. Você também tem um papel disso, você sabe. Encorajando,
levantando, às vezes com recursos, não sei, mas de muitas maneiras, você pode ser alguém que adota um profeta, sabe, que adote um, aleluia. E aí então o texto diz que ele foi conversar, que Acabe pede então para Obadias se encontrar com Elias, ou procurar Elias, e Elias então se encontra com Obadias, e Elias então conversa com Obadias, manda ele dar um recado para Acabe, só que Obadias falou, olha, mas assim, eu vou lá, mas se você não estiver aqui, eu estou perdido, ele vai me matar. E o Elias fala, fica tranquilo, eu dou minha palavra. E aí então Acabe vem ao encontro de Elias, e quando Acabe se encontra com Elias, o Acabe vira para Elias e diz, e fala, eis aí o perturbador de Israel, você é aquele que está perturbando Israel, é você? E aí Elias responde para ele dizendo, antes você é quem está perturbando Israel, porque você se desviou, você e Israel se desviaram dos caminhos e da direção de Deus. E naquele momento então, Obadias, naquele momento então Elias, ele faz um desafio, e ele convoca naquele momento, os profetas, os sacerdotes de Baal, é o que ele faz naquela hora. E naquele momento então, amados, eles vão até o Monte Carmelo, e Elias então propõe o seguinte, olha, vamos erguer um altar, e o Deus que responder com fogo, esse Deus, agora entende, o Deus que responder com fogo, esse Deus, esse será o Deus de Israel. Então, Elias, como era um cavaleiro, falou, podem, fiquem à vontade, clamem. E a Bíblia nos conta então, amados, que naquele momento, os 400 e poucos, 450 profetas, começaram então a clamar, a gritar por Baal, a chamar por Baal, começaram alguns começaram a se mutilar e gritavam, e Elias falava, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, ele não está conseguindo ouvir vocês, isso, chama por ele, vai lá. E a palavra diz que eles ficaram do dia até a tarde, e aí então, Elias vira e fala, chegou a minha vez. E a primeira coisa que Elias faz, a Bíblia fala que ele reparou o altar, ele restaurou o altar. Amados, se nós quisermos fogo, é necessário nós repararmos o altar. É necessário que a gente olhe e veja o que precisa ser restaurado, o que precisa ser reparado, o que precisa ser colocado no seu devido lugar, o que precisa ser tirado, o que precisa ser retomado. Porque na realidade nós não precisamos nos preocupar com o fogo, nós só temos que ver se o altar está do jeito que tem que estar. Porque é o altar que atrai o fogo, é o sacrifício que chama o fogo. Então, na verdade, na realidade, queridos, olha que coisa profunda isso, hein? Às vezes nós ficamos pensando, mas como é que faz para o fogo descer? Eu quero que o fogo desça. E a gente acha que ele vai vir, porque nós vamos gritar e que nós precisamos fazer alguma coisa. Não, Elias simplesmente reparou o altar. Então, se às vezes está faltando fogo, é porque o altar não está reparado. É porque não está ajustado. Então nós precisamos, amados, reparar o altar. Se a gente quer que as nossas igrejas tenham fogo, se nós quisermos que Deus desça fogo, e fogo fala de avivamento, mas não só de avivamento no sentido de manifestações de moveres, não, porque avivamento nada mais é do que pessoas se voltando para Deus, arrependimento. Então o que Elias estava fazendo naquele momento? Elias estava chamando o povo ao arrependimento. O que é reparar o altar? É nos voltarmos para Deus.
Então Elias, naquele momento, ele faz algo muito simples. Ele então repara o altar. Só que nós temos que entender uma coisa, que altar requer sacrifício, altar requer renúncia. Você lembra aqui que ele fez quando ele terminou de reparar o altar? Ele pediu água, e que derramasse água sobre o altar. Não é isso que ele pede? Deixa eu só me pegar aqui. E aí ele pediu fazer a segunda vez. Ok, então ele pediu que 2 vezes se derramasse água sobre o altar. Por que eu estou falando de sacrifício? Imagina você no meio de uma crise hídrica, onde está havendo racionamento de água, e você olha alguém desperdiçando água. Então Elias está dizendo o seguinte: é momento de vocês sacrificarem, vocês precisam renunciar. Vamos derramar água. E ele derrama. E novamente. E aí a Bíblia diz, no versículo 36 do capítulo 18, que quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e clamou: o Senhor Deus de Abraão, olha que ele lembra da aliança, Abraão, Isaque e Israel, se manifeste hoje, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, responde-me. E a palavra de Deus, caiu fogo, e o Senhor consumiu o sacrifício, e a lenha, as pedras, e a água que estava na cova. E quando o povo viu isso, meu amado, querido, se a gente já fica besta, quando a gente já vê um milagre, não é? Quando já vê uma coisa assim que você fala: meu Deus, o que é isso? Você imagina vendo fogo descendo do céu. Então a palavra diz que o povo então se cai. Quando cai fogo do céu, eles caíram no chão. O que é fogo do céu? É quando a gente cai mesmo diante dele, irmãos. É quando a gente aqui por dentro cai diante dele, se entrega a ele, se derrama a ele. É quando não é mais nós que estamos de pé e no controle, mas nós estamos caídos diante dele, dizendo: tu és Deus. E é o que eles declararam: somente ele, tu és Deus, o Senhor. Somente o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então naquele momento, sabe o que aconteceu com ele? Eles então pediu para o povo, falou: segura os profetas. E aí então ele desceu com todos os profetas até o ribeiro de Quizon. E ali Elias matou todos os profetas. Todos os profetas. Foi o que Elias fez ali, amados. Naquele momento, Elias então dá uma ordem para Acabe, dizendo: vai para casa, come e bebe. Se prepara, porque está vindo chuva aí. A chuva está chegando. Entenda que antes de Deus abrir os céus com chuva, Ele manda fogo. Ele manda fogo. Primeiro vem o fogo, depois vem a água. E o fogo é justamente para abrir os céus. O que é fogo? Arrependimento. E aí a chuva é a consequência do arrependimento. Amados, se nós quisermos experimentar de provisão, se nós quisermos experimentar do que está retido, Jesus, aquela chuva estava retida. Isso aqui não é minha não, isso aqui é do Dr. Johnny, ele passou essa para mim. Que na verdade nós não perdemos as bênçãos, elas ficam retidas. Quer dizer, o céu reteve a chuva. E às vezes é o que está acontecendo em alguns lugares, Jesus. Em algumas vidas. Você diz: as coisas da minha vida parecem tão retidas, travadas. Eu quero romper, mas eu não sei o que acontece. Eu não sei. Então ele está dizendo: repara o altar. Arrependimento.
Se volte para Ele. E aí quando o fogo descer, se prepare, porque tudo aquilo que tiver retido será liberado sobre a tua vida. Oh, glória! Na verdade está tudo guardado lá, está tudo depositado. Por isso que ele disse: vai para casa, come, bebe e se prepara, porque está vindo chuva. Está vindo chuva. Amém? Tudo que está retido vai ser liberado agora. Será liberado nesse momento, Acabe. Amados, nós precisamos de pessoas como Elias nesses tempos. Pessoas que possuem a chave dos céus. Pessoas que liberam e pessoas que travam. E eu creio que Deus está levantando esses Elias nesses tempos, que são pessoas que sabem como abrir os céus. Aleluia! Pessoas que irão para lugares onde tudo está travado e retido. Ela vai chegar ali e vai abrir os céus ali. E as coisas começarão a fluir naquele lugar e naquele ambiente. Já viu pessoas assim? Mas por que isso acontece? Porque são pessoas que estão alinhadas com a agenda de Deus. Elas sabem o lugar que elas têm que estar, o momento que elas têm que estar. Elas andam cronologicamente. Queridos, elas não são pessoas descompassadas, é isso? Descompensadas, é isso? Como que é? Descompassadas. Sabe um coração, aquele coração que fala? Arritmia? É o coração que está descompassado, é isso, doutor, que fala? Descompassado, quer dizer, ele não está batendo num ritmo. Tem pessoas que não, meu amado, elas seguem o fluir do Espírito ali, ó, o ritmo. Ah, Jesus, glória a Deus. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos seguir o fluxo desse mundo, amados. Ai, Jesus. Nós seguimos o fluxo do Espírito. Nós temos que entender que nós andamos no ritmo do Espírito. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos agora a um outro mundo. E nesse outro mundo, que é o reino dele, o tempo é diferente, a hora é diferente, é tudo diferente lá. Você observa que na vida de Elias não faltou nada. Poderia até estar faltando para quem estava lá, mas em Elias não faltou, queridos. Por quê? Porque Elias não andava dentro da dimensão da onde Acabe quem reinava. Não. Sobre Elias reinava outro. Como ele diz, cuja presença estou. Aleluia. Aleluia. Entenda, o ritmo do Espírito é diferente. Tem hora que ele vai dizer para você mais devagar. E você está seguindo. Na realidade, é como a gente fala, Deus ele não se atrasa. Deus não se atrasa. Tem uma canção, acho que é do Renascer Praise, não sei se o Bruno lembra. É só esperar acontecer. Já ouviu? Como é que é, Bruno? É só continuar e não deixar. Como é que é? Já ouviu? Já ouviu essa? Isso bem, coloca a letra, hein? E não saber que a tristeza, como é que é? Tira a força do caminhar, continuar, olhando nos teus olhos. Vamos ver se o Bruno pega ali. O que nós temos que entender, amados, é que o mundo ele anda num ritmo, numa frequência, e nós andamos em outra. A frequência do mundo é uma e a frequência de Deus é outra. Eu estou sendo bem simples para você entender. É diferente. É completamente diferente. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, ontem eu estava lendo isso aqui para o meu filho, só que a versão que eu li foi na mensagem. Lucas capítulo 1. O nascimento de João é anunciado. Nós estamos em casa aqui, tá? Então, deixa eu só me achar.
Ai, ai, mas o anjo diz, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Versículo 13 do capítulo 1. Terás alegria e satisfação, porque ele será grande diante do Senhor, o Espírito de Deus. E ele converterá o Senhor, tal, tal. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Olha aí. Eita Deus. Versículo 17. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Deus está levantando esse povo que irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para conduzir o coração, olha só, aos pais. Deixa eu ver se aqui está. Ai, ai, ai. Porque na versão que eu li, aqui ó, versículo 20, diz, versículo 19, como ele não acreditou, o Zacarias não acreditou no que o anjo estava falando, 19 diz assim, e o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel e sempre estou adiante de Deus, fui enviado para te falar e te dar essas boas novas, ficará mudo. Se você não sabe o que dizer, não diga nada, ok? Então o anjo falou assim, para ele não atrapalhar, deixa eu deixar ele mudo. Aleluia. Ficará mudo e não poderás falar até o dia, ele ficou 9 meses, em que essas coisas acontecerem. Olha só, até o dia em que essas coisas acontecerem. Pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo, olha só, que no devido tempo se cumprirão. Eu creio que alguns devem ter ouvido falar sobre isso. Kairos. Amém? Amados, então o que nós temos que entender? Que a igreja, ela é alguém que precisa estar alinhado ao tempo de Deus. O que ele está falando? No momento certo, essas coisas irão se cumprir. Amém? Então, independente do que nós estamos vivendo, corona e assim vai, amados, o plano de Deus, como eu disse no início, continua se cumprindo. Nada saiu do controle do plano dele. Nada. O plano dele continua se cumprindo. Amém? Você não está entendendo como é que funciona isso? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você... Lógico que a gente não está andando de avião, mas imagina. Que você pega um avião. E o destino do avião seu, você vai lá para Orlando. Brunão vai para Orlando. Tá bom, Brunão? Orlando? Lá na Disney? Tá bom, né? Então o Brunão vai pegar o Heitorzinho, né, Brunão? Vai pegar o Heitorzinho, a esposa, vão lá para Disney. Amém? Dá um glória para você. Então, quando voltar, toma posse, depois do corona. E ele vai lá para Disney, o Brunão. Agora o que é interessante, ele tem um rumo, vamos supor, se ele não precisar fazer ponte aérea, são 9 horas. 9 horas, né? 12 horas, que são 12 horas. Não sei se é 9 ou 12 horas até Orlando. O destino do avião é chegar em Orlando 12 horas. Em 12 horas. Então se ele sai daqui à meia-noite, ele vai chegar meio-dia de lá. Ou meio-dia daqui, na verdade, porque lá tem o horário, né? Mas meio-dia daqui, horário de Brasília. Agora a questão é, o plano é esse. Agora, o que vai acontecer dentro do avião, aí já é outro 500. Entende? A comida que vai ser servida, ok? Né? As coisas que vão acontecer ali é outros 500. Mas, no fim, o plano é esse. Não vai mudar. Então, o que a gente tem que entender, amados? Que Deus tem um plano, Deus tem um destino. Amém? Independente do que está acontecendo dentro desse avião, mas ele tem um destino, há uma chegada. Então o que nós precisamos perceber, amados? Que Deus tem a sua agenda. E ela está se cumprindo. E se nós quisermos, nós podemos nos ajustar à agenda dele. Então quando as pessoas chegam para você, meu Deus, você tem que fazer isso, meu Deus, já passei tanto tempo, e eu não fiz isso, e eu não fiz aquilo. Meu amado, se você estiver na agenda de Deus, fique em paz. Fica tranquilo. E essa é a pergunta, você sabe qual é a agenda de Deus para a sua vida? Posso falar uma coisa? Eu ia falar uma coisa completamente diferente.
hoje. Falei até com a minha esposa, não, eu vou trazer isso, eu vou pregar aquilo. Mas de repente ele chega aqui. Por isso que eu falei para vocês, abra aí 1 Reis capítulo, qual foi mesmo, doutor? 19. E não deu para eu pregar capítulo 19. Porque ele não quis. E por que ele não quis? Porque, amado, o Espírito é livre. Amém? Como Paulo diz, não abafem, não apaguem o Espírito. Como eu sempre digo aqui, deixa o Espírito fluir. Amém? Ele é livre. Outro dia, posso falar? Eu acho que eu posso. Estava eu aqui na igreja orando, domingo passado, eu orando e tal, e eu pedindo, Espírito Santo me usa, e eu quero ser usado assim, quero ser usado assado, e eu quero ser, e aí dentro de mim vem assim, sabe qual é o seu problema? Você quer controlar o Espírito, ao invés de fluir no Espírito. Você quer dizer para o Espírito a hora que ele tem que se manifestar e a hora que ele tem que agir, e não é assim. Esteja você disposto a ele, esteja você aberto, e na hora que for necessário, o Espírito vai dizer para você, e você vai fluir. Amém, igreja? Nós precisamos viver a agenda de Deus para nossas vidas. Amém? E esse é um tempo que eu creio que ele está ajustando as agendas. Sabe por quê? Você imagina o seguinte: você acha que Acabe teria planejamentos? O que você acha? O que vocês acham? O que você acha? Tinha, doutor? Tinha, né? Você acha que tinha, Brunão? Acabe tinha planejamento? Acabe, fica desse lado, câmera aí. Tinha, né? Quantos de nós aqui tínhamos planejamentos para esse ano? Todo mundo, todos nós, não é? Todos nós tínhamos, irmãos. Não é? Todo mundo. Então a irmã aqui que falou, logo no início, falou assim, pastor, que tinha fechado. Rapaz, uma vizinha minha, pastor, uma vizinha não, minha sobrinha, ia casar sábado que vem. Não vai poder. Então imagina quantos planos foram adiados. Ou interrompidos. Jesus. Você entendeu Elias? Quando Elias chega e diz, não vai chover, queridos, Elias interrompeu todos os planos, todos os projetos, ficaram parados, amém? Estacionados, igreja. Ou seja, toda a agenda, todo o plano que Elias tinha, foi por água abaixo, literalmente. E durante 3 anos e meio, toda a rota de Israel foi mudada, o estilo de vida, porque não chovia mais em Israel. Começou a se estabelecer lá uma crise, então não chovia. Mudou-se o estilo de vida das pessoas completamente. E o que nós estamos vivendo agora? Aleluia! Oh, glória! Mas eu creio que os Elias estão por aí. E eles têm a agenda, eles têm a chave. E eles sabem como que a agenda de Deus está se cumprindo, qual é o momento, qual é a hora, momento de virar a chave, eles sabem tudo. Então esse é o momento que Deus parou e falou, agora vai todo mundo entrar na minha agenda. Então Elias, depois de 3 anos, Elias vai até a casa. Olha que coisa, irmãos. Meu Jesus, aleluia. Agora está todo mundo na agenda dele. E Deus está colocando as coisas no seu lugar. Irmãos. Tem coisas que nesse momento estão chegando ao fim. Outras vão começar. Algumas estão se encerrando e outras estão começando. Eu creio que um novo tempo está vindo sobre o Brasil. Porque também no meio daquela crise que ali estava em Israel, se ergueu um profeta, um homem de Deus. Igreja, a igreja precisa se erguer. Só que a igreja não pode fazer com Jesus, com lideranças políticas. Não, a igreja não pode se aliar aos Acabes, a Jezabel. Não, a igreja não pode. Porque a igreja precisa ser uma igreja emancipada, tá certo? Ela precisa ser uma igreja que ela seja livre para confrontar os Acabes, para confrontar as Jezabéis.
A igreja precisa ser livre para isso, pelo amor de Deus, igreja. Seja livre disso, igreja. Nós somos aquela que tem a chave dos céus, que possui a agenda de Deus, que envia as viúvas. Olha aí, igreja. Que se a igreja precisar, Ele vai mandar recursos da onde a gente nem pensa, nem espera. Ele vai enviar os seus recursos. Da onde a gente menos espera, vem lá uma viúva pobre, e ela vem e manda recursos. Quando não, envia os Obadias. O recurso não falta para ela. E nunca vai faltar para a igreja do Senhor, não. Se ela estiver alinhada, cumprindo a agenda de Deus. Nesses dias, Deus já preparou toda a provisão. Aleluia. Ele já preparou toda a provisão para a igreja dele, para o corpo dele. Já está tudo preparado. Amém. Glória a Deus. Você está preparado para entrar em lugares e virar a chave dos céus para que a chuva desça? A igreja é a única que pode abrir os céus, as comportas dos céus, e liberar a chuva naquele lugar. A igreja é a única que pode fazer isso. Senhor, levante essa igreja, amém? Que Ele possa levantar essa igreja. Feche os seus olhos, não perca esse momento. Aleluia. Xaracantaramas. Rolocondoro alarabaias. Fala para Ele, faz chover, Senhor. Abre as comportas. Aleluia. Xaracantarabaçoias. Levante os Elias. Os Elias. Levante. Ah, Senhor, os seus Elias. Muitos deles estão guardados, estão aí guardados. Mas na hora certa eles vão aparecer. Amém, Senhor. No momento certo eles vão surgir no meio desse cenário. Fazendo com que o povo se volte para Deus novamente. Fazendo com que o povo se volte novamente para Ele. Se você puder declarar, você declara então na sua casa. Se quiser cair de joelho, caia e diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, somente Ele é Deus. Aleluia. Isso, você pode adorá-lo neste momento, reconhecê-lo nesta hora. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, repare o altar que foi esquecido, que foi deixado de lado. Se está faltando fogo é porque o altar tem que ser reparado. O altar é o ponto de conexão entre os céus e a terra, entre a terra e os céus. Entre os céus e a terra, o altar é que traz essa conexão. E se essa conexão de alguma forma está interrompida, está corrompida, precisa ser restaurado novamente. E só o arrependimento, restaurando o altar. Aleluia. Aleluia. Confesso que não dá vontade de sair, queridos. Repara o altar, tá? Tire esse tempo para reparar o altar. Ele vai te dirigir. O que você tem que reparar.
Ele vai te dirigindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe que quem falou nessa noite não fui eu, tá? Foi o Espírito. Como eu disse, não é isso que eu queria trazer para vocês. Mas o Espírito quis. E que Ele tenha liberdade. Isso é uma coisa que nós declaramos, né? Tens liberdade aqui. E que Ele tenha liberdade. Que Ele tenha liberdade. E que Ele mude as coisas de lugar. Pode mudar. Se eu quiser mudar essa igreja de lugar, fica à vontade, Senhor. Mude, Senhor. Muda, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Ah, Jesus, obrigado. É bom fluir no Espírito, amém? Que você viva dentro da agenda, do calendário dele. Amém? E sabe que se você vivesse dentro da agenda, você não vai se assustar com nada. Porque se ele disser para você assim, ó, isso vai durar mais 3 meses, é o Senhor que está falando, aí você fica em paz. Fique em paz, querido. O profeta falou, vai durar 3 anos e meio, e quem será de mim? Não sei. Mas eu vou viver sobre a ordem, sobre a direção. E se a gente viver, não vai faltar nada. No meio da crise não falta nada. Amém? Só segue, como a gente fala aqui fora, né? Os meninos falam, segue o fluxo. Amém? Onde você está? Estou no fluxo, então vai para o fluxo do Espírito mesmo. Amém? Segue o fluxo dele. Amém? Queridos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Tá bom? Que Deus abençoe toda a sua vida.